você está com seu cônjuge, com a pessoa amada, e aquela pessoa começa a lhe acariciar, começa a tocar em você, começa a liberar palavras de amor, de carinho, te valorizando, falando o quanto você é importante. Então, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a liberar uma química, vai começar a liberar uma substância, porque ali a natureza sabe que a possibilidade de surgir desse encontro uma nova vida real, então ali vem a energia, a força suficiente para criar nova vida. E a substância que o teu corpo vai liberando. Veja, as palavras e o toque acionou o seu corpo e o seu corpo está liberando uma química, está liberando uma substância. Então veja, o que era a palavra, o que se tornou um sentimento, e o sentimento se tornou em algo, mesmo que a gente não esteja vendo, mas sabemos que é algo físico, elemento. Tanto é que é isso que acontece quando os nossos corpos alcançam o ápice do prazer. Nós sabemos que os nossos corpos produzem ou produziram uma substância, pra você entender. É exatamente este ponto que a Bíblia chama de fé. A fé é a substância produzida pelo Espírito de Deus em operação em você. Então aquela substância assegurará o resultado daquilo que se espera. O que todos precisamos saber é que, se com o Espírito de Deus eu produzo uma substância, e essa substância, entrando em operação, atrai ou chama ou cria a existência daquilo que se espera, porque é o maior fenômeno que acontece na Terra, é quando o Espírito de Deus está em operação em um ser humano, e aí aquela substância, o corpo produz, sabe? É uma ordem para as leis espirituais. Então, do mesmo jeito que isso acontece positivamente, quando o espírito não é o da fé, é o da insegurança, é o do medo, é o da ansiedade, ela desconstrói, ela destrói, ela afasta tudo aquilo que a pessoa deseja. Então, é o nosso propósito da escola da fé, é ensinar a fé. Eu tenho usado duas passagens bíblicas para você compreender com clareza como fazer a sua vida mudar, como atrair as coisas boas, atrair pela fé. Não tem nada de místico, não tem nada de anormal, é a Bíblia, ou seja, anormal porque é no campo da fé. Então, muito bem, a Bíblia diz assim, diz em Coríntios, diz em Hebreus, que ele, Jesus, após ressuscitar, está sentado à direita do Pai no lugar de comando, e o propósito é bem definido, colocar todos os inimigos por baixo do seu pé, dos seus pés. E os pés somos nós que somos a igreja. Então tem um propósito bem definido, colocar todos os inimigos, enfermidades, mortes, escassez, né, falta, tudo que é ruim, e fazer a terra produzir o suficiente para todos os homens ter de tudo o que precisam, como diz a Bíblia. Se quiseres me ouvir, comereis melhor essa terra. Muito bem. A outra passagem que eu quero citar é exatamente o que Jesus disse. João 17 e verso 10. Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas são minhas. E todas as coisas que são tuas, que são minhas, são deles. Aí vamos acrescentar aquela parte que em Hebreus e em Coríntios diz, até que faça com que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Então veja só, transportando para a questão financeira, sabemos que toda a riqueza do mundo, porque do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há,
Salmo 24, pertence aos filhos de Deus. Mas não se vê essa riqueza nas mãos dos filhos de Deus. Se vê nas mãos dos inimigos de Deus, que potencializam o pecado, que potencializam o erro, que potencializam a injustiça, que potencializam todas essas coisas ruins. E muitos cristãos que têm um coração santo não têm o suficiente, quando tem, é pouco, e muitos nem têm. Então, ao transportar o propósito que é a vontade de Deus, colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, para o dia ficaria assim. Então, Deus, Jesus, está sentado no lugar de comando, e o seu corpo, que é a igreja, porque o Espírito entrando em operação da fé, o Espírito de Deus da fé no homem, produz a substância, que é a fé, que chama ou cria existência as coisas que se esperam, que é o Filho, que é o Verbo feito carne, que é o Deus conosco. Então, o propósito dessa unificação, cabeça Jesus Cristo, nós humanos, corpo, o propósito é fazer com que todos os recursos que pertencem a Deus estejam nas mãos dos filhos de Deus. A fazer essa transposição é isso. Então, quando é que isso acontece na prática? Veja só. O que se vê hoje, pelo menos em muitos, as pessoas se dizem cristã, aceitam o Senhor Jesus, mas continuam vivendo a sua vida, ou as suas vidas, sendo que a Bíblia diz o seguinte: olha, se um morreu por todos, então temos que entender que todos devemos estar mortos, que a vida que agora vivemos não é mais a minha vida, porque a minha vida estava condenada, não tinha remédio, estava indo para o matadouro, e ele, Jesus, veio, assumiu a minha identidade, assumiu minha culpa, assumiu o meu pecado, morreu no meu lugar. Então devo entender que agora a vida que eu vivo não é mais minha, é a vida dele. Vamos entender. E agora eu tenho que viver para ele. Aí eu tenho que entender que não se trata de regra religiosa, que não se trata de uma escravidão, que não se trata de um plano maravilhoso, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de inteligência, cheio de sabedoria, que me colocou herdeiro de todas as coisas. Entende isso? Então agora eu vou viver a vida de Cristo, assim como se eu estivesse empregado em uma empresa. Então, meu horário de serviço, eu vou servir a empresa. Então, eu colocava isso na minha cabeça. Isso independe de ser pregador, não tem nada a ver com só serve se estiver pregando. Não. Você pode servir lá na tua empresa, como funcionário, tem um plano para fazer você crescer lá. Como empresário, tem um plano para que você seja, sabe, um mantenedor, lá seja um celeiro do céu. O fato é, você tem que colocar, ele é o cabeça, o líder. Se ele não ser, essa sua confissão é nula, é vã. Então vamos lá. Dentro desse plano, quando eu vivo a vida dele, o Espírito de Deus em operação em mim vai fazer com que todo o dinheiro comece a migrar, como os peixes começaram a se dirigir para o lugar que Jesus disse: Pedro, joga a tua rede ali, do lado direito. Do mesmo jeito, o dinheiro vai ter que migrar. Os recursos vão ter que migrar para a mão dos santos, para a mão do povo de Deus. Porque ele está sentado lá no lugar de comando, até que faça todos os recursos ir para nossas mãos. Assim como aconteceu no tempo do Egito. Deus colocou o povo, está lá em Hebreus, ou seja, em Deuteronômio: você esteja sempre por cima e não por baixo, seja cabeça e não cauda, tenha vai emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado, porque Deus abriu para você seu bom tesouro. Aí estava o povo escravo, apanhando, comendo pão e água, faraó por cima, o dono da razão mandava, dava vida a quem queria, tirava vida de quem queria. Estava o inverso. O povo de Deus estava sendo um testemunho ocular vou usar o termo, da mentira da palavra. Por quê? Porque o povo estava fora da sua posição, da sua identidade. Então estava tudo todo. É igual agora. Do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Então, com essa consciência ativada, o processo vai começar a vir para nossas mãos.
Para quê? Para que as coisas vão para o seu lugar. Porque do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Para quê? Para tirar o poder de fogo do inimigo, dos inimigos de Deus, do sistema, como tirou do Egito. Agora, as pessoas não vivem a vida de Cristo, elas dizem, eu aceito o Senhor Jesus, pelo menos a maioria, se você se enquadra, reflita. Mas aí, Senhor, vem abençoar a minha vida, eu estou com um projeto ali, Senhor, vem para cá. Aí diz, Deus é fiel a mim. Amigo, amiga, Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a ninguém, Deus é fiel aos seus princípios, à sua palavra. Deus é o ponto referencial. Deus é o prumo, que é a partir do prumo que se define se a parede está certa ou errada. Mas não é isso que as pessoas dizem quando dizem Deus é fiel a mim. O que elas estão falando sem perceber é o seu ego inflado, o seu orgulho. Deus até que fim correspondeu à minha expectativa e vê o meu valor, a minha fidelidade, a minha entrega, é mais ou menos isso. Inconscientemente é isso que as pessoas estão dizendo. Faça isso com a lei de trânsito. Vamos lá. Aquelas linhas que definem o centro de uma estrada, que é o que define mão e contramão. Essas leis de trânsito, essas linhas da estrada, ela é fiel a mim. Eu posso ir para qualquer lugar que elas me seguem. Seria isso. Ela é fiel a você? De jeito nenhum. É você que tem que ser fiel a elas. É você que tem que colocar ela como um padrão. Eu não posso atravessar para o outro lado, porque do outro lado é contramão. Eu tenho que estar na minha mão. Deus é isso. Deus não vai sair da sua posição de vida, porque Ele é perfeito. A proposta da ciência afirma que se o Sol tivesse poucos centímetros mais perto do céu, a Terra derreteria. Se tivesse poucos centímetros mais distante, congelaria. Veja, tem uma inteligência por trás de tudo isso. Quem duvida da existência de um Deus que não é apenas o éter, que não é apenas o cosmos, que não é energia apenas, ele é tudo isso. Mas ele é um ser inteligente. Ele fala. Ele começou a Bíblia falando, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e disse Deus, olha, Deus fala. Esse é o Deus que eu estou apresentando a vocês. E ele não sai da sua posição, porque ele é a verdade. Ele nunca pode sair da verdade. Ele é a justiça, ele nunca pode sair da justiça. Ele é, o que mais? É a honestidade. Ele nunca pode. Então não entre nessa de dizer, Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a você. Eu posso fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser, dizer o que eu quiser, mesmo assim as coisas estão tudo funcionando. Não é verdade, é um engano absurdo. Não é assim. Então, esse é o nosso propósito da Escola da Fé. A Escola da Fé. A Escola da Fé é um projeto. A Escola da Fé tem como propósito preparar o povo para tão grande salvação, para o arrebatamento. Nós somos independentes, confiamos em Deus. E se essa palavra alcançou o seu coração, seja um mantenedor, seja um cooperador com o nosso propósito de levar esse evangelho aos 4 cantos da terra. Então coopere com o nosso ministério, nos ajudando. O nosso CNPJ, que também é o nosso Pix, aonde os que são chamados por Deus pode cooperar. Isso não é ajuda, isso é ministério, e que Deus em Cristo vos abençoe.